Uma viagem a trabalho e, de repente, o carro pega fogo com um funcionário dentro. O veículo deu um estancado e eu vi um clarão atrás. E aí, quando eu vi pelo retrovisor, vi que estava pegando fogo na parte de trás. O servidor teve 25% do corpo queimados. O carro do Ibama ficou destruído e o Instituto foi condenado a indenizar o funcionário. Epilepsia severa. Depois do tratamento com canabidiol, as convulsões de Luiz acabaram. Senti liberdade total, porque não tenho mais medo, né, de sair na rua, não tenho mais medo de nada. O problema era pagar o tratamento, R$5.000 por mês. A família entrou com a ação e conseguiu. A União e o Estado foram condenados a bancar a terapia. Exposição pública. Ter sua foto divulgada na internet sem autorização. Quando eles digitalizaram essa foto, eles resolveram disponibilizar no site também como seria a foto do advogado e a situação que estaria, se ele está ativo, se ele está inativo já. Aconteceu com advogados de São Paulo. Eles entraram com ação contra a OAB para a retirada das imagens do site. O que aconteceu? Veja agora, no Via Legal. A lei trabalhista é clara. O empregador tem que oferecer segurança no ambiente de trabalho, mesmo que o funcionário trabalhe na rua. No Nordeste, um servidor do Ibama viajava em um carro do Instituto quando houve um acidente. O automóvel pegou fogo e ele teve 25% do corpo queimados. Mesmo assim, o servidor teve que brigar na justiça para receber uma indenização depois de passar meses internado. As marcas das queimaduras de 2º e 3º graus ainda são bem visíveis no braço do biólogo Edson Vitor. Ele é funcionário do Ibama e foi vítima de um incêndio em um dos carros da instituição quando viajava a trabalho. Edson tinha saído em missão oficial do Recife em direção a Exu, no sertão de Pernambuco. A cidade fica a mais de 600 quilômetros da capital pernambucana, mas na volta para casa, o veículo pegou fogo na BR-232. O veículo deu um estancado e eu vi um clarão atrás. E aí, quando eu vi pelo retrovisor, vi que estava pegando fogo na parte de trás. Aí eu encostei o carro, ainda deu tempo de encostar o carro no acostamento da BR. Aí veio aquela quentura para cima de mim. E aí você perde o controle, na verdade. A situação, a dor é grande, você perde o controle e aí eu caí no chão. Edson teve 25% do corpo queimados, com ferimentos nos braços, pescoço e no rosto. O carro ficou destruído. O biólogo foi socorrido pelo chefe dele, que vinha em outro automóvel logo atrás. Por sorte, o meu chefe estava em outro veículo, aí ele viu, parou para me socorrer, né? Segundo Edson, o veículo passou por uma perícia técnica que apontou falha mecânica. Uma peça do eixo cardan, responsável por tracionar as rodas traseiras de modelos 4x4, teria se soltado e causado o acidente. A peça soltou, bateu no chão, rebateu no tanque, aí abriu um buracão assim no tanque, bateu no chão de novo, aí com o fluxo de combustível e a faísca incendiou. A partir daí, foram 3 meses dolorosos de internamento hospitalar, com cobertura pelo plano de saúde particular de Edson. A mãe dele acompanhou tudo de perto. Eu vi os braços queimados, assim, o rosto dele, né? A barba, que o que o protegeu mais o rosto dele foi exatamente a barba, né? E os óculos protegeu a vista. Após a alta hospitalar, Edson recebeu a indicação de fazer um tratamento avançado com malhas compressivas, que reduzem as sequelas de queimaduras graves. Não usar as malhas compressivas em lesões, sobretudo em membros superiores, lesões essas que são profundas, vai haver um estímulo muito grande às retrações cicatriciais. Na linguagem popular, a pele fica engelhada, com a perda muito grande da sua elasticidade, fazendo com que o indivíduo passe a ter seus movimentos restritos de dedos da mão, do punho, do cotovelo, enfim, das áreas de articulação, tanto em membros superiores como em membros inferiores. Todo esse tratamento foi pago pelo biólogo e durou quase 2 anos.
um custo total em torno de R$10 mil. Como o acidente aconteceu durante uma viagem a trabalho, Edson entrou com uma ação na Justiça Federal de Pernambuco pedindo ressarcimento do valor gasto no tratamento médico e nos equipamentos pessoais, incendiados junto com o carro. Nós pedimos, no caso, o dano material e o dano moral, né, que é garantido pela Constituição Federal no artigo 5º, a dignidade da pessoa e o ressarcimento ao dano que venha a ser prejudicado. O caso foi julgado na primeira instância e a decisão foi favorável ao biólogo. O Instituto foi condenado a pagar uma indenização de R$ 67.800 por danos morais e materiais. O IBAMA recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, alegando que Edson não tinha autorização para viajar até a cidade de Exu com o carro que pegou fogo, que o veículo oficial era antigo e só poderia ser utilizado na região metropolitana do Recife. Alegou ainda que não pagaria as despesas médicas com as malhas compressivas, porque o tratamento estaria disponível na rede pública de saúde e não tinha sido indicado pela junta médica da instituição. A advogada de Edson contesta o argumento de que o servidor não tinha autorização para viajar com o carro. Se o chefe da própria equipe acompanhava, como é que você vai alegar que não havia uma autorização? A ideia era que colocar a culpa no acidente em mim, inclusive dizendo que eu não poderia usar o carro, Primeiro não poderia usar o carro, depois eu não poderia usar o carro para aquela destinação. Inclusive, após o fato, foi instaurada uma sindicância em que se concluiu que a culpa do acidente tinha sido minha, a despeito de ter um laudo pericial. O superintendente do IBAMA em Pernambuco esclarece que a investigação administrativa é um procedimento normal em casos como esse. O que eu acho também importante nesse contexto é a gente entender que a comissão de sindicância, ela não é acusatória, já está dizendo, é investigativa, né? E ela vem também para dar elementos para que a pessoa possa fazer uma defesa também imparcial e que fica reconhecida institucionalmente. No TRF5, o caso foi julgado pela primeira turma, que manteve a decisão do juiz federal. Como o IBAMA, que no nosso entender, nesse caso, foi o responsável por essas despesas, deve suportá-las, ainda que haja um plano de saúde, haja a utilização dos serviços do SUS, mas isso foi algo que teve como causa justamente a negligência do IBAMA em zelar pelas condições mecânicas de seu veículo. O fato é que o veículo houve um acidente e ficou demonstrado no processo que esse acidente foi por causa de uma falha mecânica. E diante dessa falha mecânica não foi identificada uma falha na condução do veículo. O IBAMA vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. A gente está numa atitude, num comportamento profissional, no caso da Procuradoria, buscando, assim, recorrer nas instâncias necessárias para poder também a instituição ter o seu direito de defesa, vamos dizer assim. Aliviado com a decisão, Edson espera ansioso pelo fim do processo e, enquanto isso, vai tocando a vida com muito trabalho, agora na parte administrativa do IBAMA. Hoje estou bem. Pois é, né? Depois do tempo passa, psicologicamente a gente vai se recuperando e aí voltar para ativa faz parte de paciência. O drama de ver um filho doente, saber que existe tratamento para ele e não ter dinheiro para comprar o remédio. No sul do país, um jovem com uma forma rara de epilepsia teria que desembolsar R$5 mil por mês para comprar o canabidiol. O remédio acabou com as crises de convulsão do rapaz. Ele pediu na justiça que a União e o Estado de Santa Catarina bancassem o tratamento. E conseguiu. O repórter Marcelo Magalhães foi até Florianópolis e conta a história de luta dessa família. Luiz tinha apenas 5 anos quando teve a primeira convulsão. Seu Wilson foi quem socorreu o filho. Eu fui no hospital levar minha filha, a filha que estava doente, com uma febre. Cheguei lá, minha esposa estava no médico com ela e eu lá no lado de fora. Estacionei o carro aqui, quase no estacionamento, tinha um jardim, ele começou a brincar. Daqui a pouca demora, eu olhei para ele, Deus é bom, né? Que mandou eu olhar nessa hora para ele, olhei para ele, ele começou tonteando assim, rodeando, eu corri logo, peguei ele, ele já deu
a crise no meu braço. Foi a primeira de muitas crises de epilepsia. A partir dali ele veio aumentando as crises dele. A gente procurou um médico, procurou outro e aumentou muito a crise dele. Nós não temos uma vida direito, entendeu? Foi viver sempre em pânico. Às vezes ficava dias sem sair de casa com medo. Sentia aquele pânico. Às vezes eu dava convulsão, praticamente todos os dias. Após passar por vários médicos, Luiz encontrou um neurologista que identificou nele uma forma rara de epilepsia. Quando o paciente tem crises que não controlam com a medicação, é um drama muito grande para essa pessoa e para a família. Então, quando não se consegue ainda assim o controle, se pode tentar localizar a origem das crises, o foco das crises e, com isso, buscar a possibilidade de uma cirurgia de epilepsia. Só que quando não se consegue isso, se busca ainda algumas outras coisas. O médico de Luiz indicou o tratamento com canabidiol, uma substância derivada da cannabis sativa, o nome científico da maconha. Um suquinho, porque não é nada gostoso. Num percentual expressivo de indivíduos usando o canabidiol, tem-se observado uma redução expressiva da frequência das crises. Consequentemente, cada vez mais tem que ter muito cuidado na consideração desse produto, porque muitas vezes se imagina que não tenha mais o que fazer, mas o uso dessa medicação pode trazer um resultado positivo, como no caso desse rapaz e de tantos outros. O problema era o preço, mais de R$5.000 a caixa. Mas com o laudo do especialista, Luiz entrou com ação judicial, pedindo que a União e o Estado de Santa Catarina fornecessem o remédio. Com base nessa laudo desse médico de Porto Alegre e também com alguns estudos que a gente buscou no Brasil a respeito e também fora também a respeito desse medicamento, a gente fundamentou dizendo que seria a única alternativa agora, no momento, que poderia auxiliar o meu cliente. O jovem conseguiu uma liminar na Justiça Federal e iniciou o tratamento, antes da sentença de 1º grau. Só que o pedido, com base numa perícia, foi negado. Luiz então apelou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa do jovem pediu a realização de nova perícia, uma vez que Luiz já estava usando a medicação há mais de 2 meses e não teve mais crises. A Justiça Federal aceitou a solicitação e determinou que ele fosse novamente avaliado. A melhora foi comprovada na perícia complementar, o que levou o desembargador relator do caso a determinar que o remédio voltasse a ser fornecido ao paciente. Com base nessa demonstração concreta e com o médico perito demonstrou que tinha um efeito e que evitava todos os transtornos e havia uma melhora, um controle da doença, que foi o entendimento que eu me balizei no sentido, então, de reverter a decisão de improcedência, entender que era devido e que cabia, então, ao Estado de Santa Catarina e à União buscarem a importação e o fornecimento desse medicamento para conferir um mínimo de dignidade, de saúde e de uma vida normal a esse cidadão que buscou, então, o amparo na Justiça Federal. Desde 2015, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, retirou o canabidiol da lista de substâncias proibidas. Mas para ter acesso a esses medicamentos, o paciente deve preencher um formulário informando o sintoma e o nome do produto. O pedido será avaliado e, se for aprovado, a importação pode ser feita. No caso do Luiz, mais do que alívio, a decisão da Justiça representa uma vida nova. Senti liberdade total, porque não tenho mais medo, né, de sair na rua, não tenho mais medo de nada. E pretendo ser um professor de educação física. Tenho muita história ainda para contar pro pessoal, né, para as crianças ou para os mais, como é que é, como eu vou falar, adolescentes. Sim, isso que eu pretendo no meu futuro. A criação das redes sociais promoveu o reencontro de pessoas que não se viam há muito tempo, mas também deu uma exposição pública nunca vista, inclusive para quem não é famoso. Junto com essa abertura digital, vários internautas começaram a se queixar da falta de privacidade. Em São Paulo, a Ordem dos Advogados do Brasil foi condenada a retirar fotos não autorizadas de advogados da página da instituição na internet.
Celebridades em capas de revistas despertam o interesse do público. E modelos profissionais ajudam a vender produtos em campanhas publicitárias. Toda vez que é proposto um ensaio, nós recebemos o contrato de uso e aí é veiculado o tempo que vai ser, as mídias que vão ser utilizadas também, se é só virtual, se é outdoor, o tempo de uso também. Mas não precisa ser modelo ou famoso para ter espaço ou alguma repercussão na mídia. Com os recursos da internet, qualquer um pode fotografar ou ser fotografado e ter a imagem publicada para o mundo em questão de segundos. Existem algumas situações que realmente são constrangedoras para quem aparece e às vezes até para quem manda e para quem recebe. Já aconteceu de usar fotos de amigos que estavam em algum ambiente que eu não posso estar aqui hoje porque era para eu estar trabalhando, então não tira, não publica, né? Algo assim. Basta apenas clicar num botão para copiar a imagem e sair divulgando por aí. A gente sempre conhece, né, amigos que tiveram suas fotos utilizadas e fizeram montagens, inclusive com o meu perfil, já fizeram um perfil fake que a gente fala, né, que utiliza suas fotos e aí a pessoa começou a adicionar os meus amigos. Não é porque uma foto foi divulgada na internet, mesmo sem qualquer privacidade, que poderá ser usada livremente. O uso indevido dela em sites, campanhas publicitárias ou em qualquer outro tipo de mídia, sem autorização do autor, pode implicar em violação ao direito de imagem, inclusive gerar indenização por danos morais. Inúmeros casos julgados e enfrentados pelos tribunais, por exemplo, de artistas, que o fato de ter publicado uma revista, um dia, uma época, não autoriza a revista a republicar, ainda que seja com fins comerciais. E mesmo sem fins comerciais, tem que ter a autorização da pessoa. Porque você não pode fazer uso da imagem para qualquer finalidade sem a sua autorização. Se eu dispor a minha imagem para um evento, isso não significa dizer que alguém possa usar aquela foto para utilizar em outro evento, ainda que não tenha caráter comercial. Luciana questionou uma publicação no site da OAB de São Paulo que utilizou a imagem dela sem pedir autorização. A foto havia sido cedida para fazer o registro profissional. Quando eles digitalizaram essa foto, eles resolveram disponibilizar no site também como seria a foto do advogado e a situação que estaria, o cadastro do advogado, como estaria, se seria regular, se ele está ativo, se ele está inativo já. O que o cliente busca é uma solução para um caso patrimonial, ou um caso na área de família, ou um caso trabalhista, e uma imagem não vai... O que ele quer é informação para resolver o problema dele, e não é a imagem que vai estar associada se você é competente ou não. Ela e outros advogados entraram com uma ação na Justiça Federal da capital paulista, pedindo a retirada da imagem do site e indenização por danos morais. Foi determinado, então, a OAB que não fizesse uso da imagem dos autores que postularam essa retirada da fotografia do site. Uns não queriam a imagem por questões de segurança, outros não queriam por acharem que eram advogados muito jovens e aquilo poderia afastar clientes, outros, ao contrário, já por serem profissionais mais velhos. A Ordem dos Advogados do Brasil recorreu da decisão, alegando que o cadastro online foi feito para evitar a atuação de falsos advogados. Chegava aqui a reclamação à entidade de um número razoável mensal de pessoas que eram enganadas por falsos advogados. Então, houve decisão da diretoria de se utilizar das tecnologias nascentes na época e colocarmos no ar o cadastro, de maneira que as entidades perante as quais o advogado exerce a sua profissão possam conferir se aquele advogado existe. Segundo o ex-desembargador, a ordem deveria ter pedido autorização aos advogados para fazer o uso da imagem. Ele manteve a decisão de primeira instância, mas não determinou o pagamento de indenização. Não foi concedido porque não houve prova de que existia um prejuízo de fato, um prejuízo ainda que moral, um prejuízo, um aborrecimento, uma atribulação causada por essas fotos. E a decisão prestigiou o direito à imagem, que é o direito que a pessoa tem, um direito de personalidade, sobre a utilização da sua imagem, da representação de sua pessoa, né, na sua materialidade física.
Então, as pessoas têm o direito sobre essa representação, sobre fotos, sobre filmagens, e é um direito muito protegido pela ordem jurídica. Por isso, antes de postar qualquer foto na internet, é fundamental pedir autorização à pessoa. A imagem pode ter milhares de curtidas, mas consequências que podem afetar o bolso. A gente acaba fazendo alguma foto, só que lá no cantinho pode ter aparecido alguma coisa que pode dar um problema, né, para a pessoa que apareceu. Mas é bom prestar bastante atenção nisso. Eu tomo esse cuidado de restringir, só que realmente é meu amigo naquela rede social que consegue visualizar a minha foto. No cristianismo, domingo é o dia do Senhor. No islamismo, a sexta-feira é dia de descanso e oração. No judaísmo, o sábado é reservado para o ritual dos 5 sentidos. Os adventistas também resguardam o sábado. Aqui no Brasil, a Constituição assegura a liberdade e a crença religiosa. Porém, uma estudante adventista de Brasília teve as provas de um concurso público marcadas para um sábado. Ela pediu para fazer em outro dia, mas a solicitação foi negada. O jeito foi levar o caso aos tribunais. Já diz o ditado: política, futebol e religião não se discutem. É que esses temas costumam gerar polêmicas, já que cada pessoa tem sua preferência. E tem gente que não aceita a escolha do outro. A intolerância religiosa, por exemplo, está presente no mundo inteiro. Um vídeo produzido pela organização não governamental Portas Abertas mostra o ranking dos 50 países que mais perseguem os cristãos. O Brasil não entra nesse ranking e é considerado um país que tem baixo índice de intolerância religiosa. Aline é integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Entre outras particularidades que fazem parte dos costumes da igreja dela, está a guarda do sábado. Um dia especial em que os seguidores devem praticar apenas atividades de comunhão com Deus. Não pode trabalhar nem estudar. Até o momento eu nunca tive nenhum problema relacionado à guarda do sábado, nem em questão de escola, faculdade e nem mesmo em trabalho, né? Eu sou jornalista e a gente sabe que o jornalista onde trabalha tem plantões de final de semana, você precisa ali esticar para o sábado, a sexta-feira à noite também, né? Porque o sábado a gente guarda do pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado. E esses impasses nunca foram um problema. Meus chefes sempre foram muito compreensivos, meus colegas sempre foram muito compreensivos. Os plantões, por exemplo, ao invés de fazer um sábado e domingo, eu fazia 2 domingos. Mas nem sempre é tão simples assim. Aqui em Brasília, uma candidata a concurso público, também da Igreja Adventista, teve problemas. A prova foi marcada justamente para o sábado. Ela procurou a banca responsável pelo certame para trocar o horário. Ela queria fazer o exame após as 18 horas, quando termina o período de guarda. O pedido não foi aceito e o caso foi parar na Justiça. Em primeira instância, a candidata teve o pedido aceito. A juíza de primeiro grau avaliou que, de acordo com a Constituição Federal, ninguém pode ser privado de direito por motivo de crença religiosa. Ela determinou que a Fundação Universidade de Brasília, responsável pelo concurso, aplicasse a prova da estudante após as 6 da tarde. A instituição não recorreu da decisão, mas como se trata de um processo que envolve um órgão federal, foi encaminhado para análise do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ao examinar o caso, a 5ª turma do TRF1 concordou com a decisão de primeiro grau e destacou que a candidata não se utilizou da prática religiosa para fugir das obrigações legais impostas aos demais candidatos. Ao contrário, pediu apenas para cumprir uma alternativa.
Para a Corte, não há o que se discutir, já que a Constituição garante que ninguém deve ser privado de direitos por motivo de crença, como explica este advogado, especialista em direitos de liberdade religiosa. Como diz o inciso 8º do artigo 5º, que ninguém será privado de direito por motivo de convicção religiosa. Então, o que se busca é um equilíbrio entre aquele que tem um sistema de crença diferente dos demais, é assegurar o direito da minoria. O pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que o Brasil é um país que protege a liberdade religiosa, mas acredita que ainda falta conhecimento sobre os direitos previstos na Constituição. Eu creio que muitas vezes, por falta de desconhecimento do texto constitucional, do preceito constitucional, e às vezes também por algum tipo de preconceito ou alguma outra razão, os nossos membros, sejam no trabalho, ou seja em situações relacionadas a concursos ou mesmo a escola, enfrentam sim muitos problemas. Apesar deste amparo constitucional, dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que em 2017, a cada 15 horas, foi registrada uma denúncia de intolerância religiosa no Brasil. A maioria das vítimas é de religiões de origem africana, com 39% das denúncias. Aline, felizmente, nunca sofreu este tipo de preconceito e acredita que ninguém deve abrir mão de suas crenças. Permaneça sempre fiel, porque quando você é fiel a um princípio, quando você vive o seu princípio, as outras pessoas compreendem isso. E se você respeita as outras pessoas, é natural que elas te respeitem também. É claro que existem pedras no meio do caminho, mas nunca nada é impossível. E a gente fala que nunca nada é impossível para Deus. É isso, o Via Legal fica por aqui. A gente volta na semana que vem com outras decisões da Justiça Federal. Gostou de uma matéria? Quer ver de novo? Mostrar para um amigo? Acesse as nossas redes sociais. Curta, comente, compartilhe. Tchau!